muita gente dentro da atualidade falando do regime socialista, falando que é um regime bom, professando esse regime, né, falando que é um regime bom e que ele traz a igualdade, né, e que as pessoas devem aderir, né, a esse movimento, a essas pautas de esquerda, essas pautas socialistas, e a gente vê apenas muitas vezes isso da boca para fora, porque na hora da prática, na hora de recorrer a, a uma saída, de recorrer, de fugir de um problema, as pessoas geralmente têm feito o contrário. Então, eu não tenho visto pessoas refugiadas de países capitalistas fugindo para países socialistas. Eu tenho visto o contrário. No caso, os refugiados da Venezuela, eles vieram para o Brasil, que era um país capitalista, e lá um país socialista. Eles fugiram da miséria, da dificuldade, da falta de liberdade que existe naquele país por parte dos ditadores que lá governam. Da mesma forma, pessoas da alta sociedade que muitas vezes bendizem o modelo socialista, eles quando vão para fora do Brasil, eles não vão visitar esses países e nem vão morar lá quando sai do Brasil, mas vão morar em países capitalistas. Então eles veem que não tem muita opção para eles ter uma vida com conforto como eles tinham aqui. Então eles preferem países onde eles têm mais liberdade, onde eles têm uma liberdade de escolha e onde eles têm mais riquezas, né, para o seu conforto. É só ver também a história do passado da humanidade, né? Na época da Alemanha, quando criaram o Muro de Berlim, o lado socialista foi totalmente elevado ao grau de dificuldade, né? Eles caminharam em direção à miséria, enquanto que o lado oriental, enquanto que o lado ocidental, que é o lado capitalista, ele se desenvolveu, e quando foi destruído o Muro de Berlim, quando caiu, as pessoas correram do lado socialista para o lado capitalista, né? Buscando oportunidade, buscando liberdade, buscando uma forma de ter o conforto que só o mundo capitalista pode oferecer. Então não é porque a gente está inventando, não é porque a gente quer que todo mundo venha para um lado só, mas é porque a gente quer o melhor para a gente e para os outros. E aí a gente percebe que muitas pessoas estão enganadas. Tem pessoas que pregam que o socialismo é bom porque eles vão ganhar uma vida boa junto do socialismo através de algum pacto, através de algum acordo que eles vão fazer com algum governo, governos que algum cargo que eles vão preencher, né? Algum espaço do qual eles vão fazer parte, onde eles vão se dar bem. Mas a população em geral não vai se dar bem desses regimes. Apenas aquelas pessoas que vão ser executivo de um cargo ali bem elevado ali no setor público. E isso é ruim. Então, quando alguém tem conforto, mas esse conforto foi através do seu esforço, através de que alguém foi criativo, gerou um produto ou serviço ali que gerou valor para a sociedade adquiriu esses produtos e a sociedade foi beneficiada com esse serviço ou produto, e por isso elas tiveram a preferência e fizeram esse cara crescer, e aí ele tem um conforto, tem uma vida boa, tem luxo, tem casas boas. Ali é muito justo. Agora, quando alguém tem uma vida boa porque ocupou um cargo público em regime socialista, e aí todo o resto da população vive na igualdade, mas uma igualdade na miséria, isso não é justo. Então, está apenas aquela classe ali, daquelas poucas pessoas que ocupam os cargos elevados no setor público, vivendo bem, e a população na miséria, isso não é justo. Então, o socialismo não é justo, coisa nenhuma. E muitas pessoas, principalmente a população mais carente, elas caem tão fácil em promessas de vida fácil, de que não precisa se preocupar, que o governo vai cuidar de tudo. Mas esse governo, para cuidar de tudo, ele tem caminhado na direção de ser um governo poderoso, de ser um governo que abrange tudo, que afugenta as empresas, e que ele sozinho tenta gerar essa riqueza, não consegue, aí ele deixa a massa toda desempregada, cada vez mais dependente desse governo, cada vez mais esse país tem entregado dificuldade para a sua população. Mas infelizmente é assim, a população acaba sofrendo por não saber enxergar as oportunidades, enxergar
quem realmente está pensando no conjunto todo, pensando no país, nas oportunidades que todos devem ter de forma igual, e não separando pessoas em cotas, em grupos, para cuidar dessa população em grupos, separando, porque não é dessa forma. Todo mundo tem que ter a oportunidade igual. E aí a igualdade ela vai depender da própria sociedade. Nenhum governo não pode gerar uma igualdade e mantê-las por um período. Então a igualdade ela é artificial e ela é falha, né? Ela é falsa. A gente pode pensar assim em oportunidades iguais para todo mundo. E é aquele que tiver mais tendência de produzir os melhores resultados, ele vai se dar bem e conseguir se destacar. E aí isso é justiça, porque isso foi através da meritocracia. Alguém estudou mais, trabalhou mais, tem um desempenho melhor, se esforçou mais ou gerou um valor para a sociedade, algo que outro não gerou, então ele saiu na frente. Então eu creio que a melhor forma da redução da desigualdade não é um governo poderoso juntando tudo nas suas mãos, concentrando tudo para distribuir para outras pessoas, porque ali ele e os administradores que estão ali do lado dele vai ter uma vida boa e a população vai ter apenas o que aquele governo decidir distribuir para o resto da população. E aí sim que não terá igualdade, pois terá duas classes, uma vivendo bem e a outra na miséria, que é o que tem acontecido nos países que pregam esses regimes. Então o que eu peço é isso, não veja por você, não veja pelos outros, né? Veja por você mesmo, avalie e veja se você não está sendo enganado por uma promessa fácil de um governo, ou por um artista, que esse artista talvez está junto do governo ganhando dinheiro, ou por uma mídia, alguma televisão que está pregando uma fantasia, um mundo, uma utopia que não existe. Porque muitas vezes essas pessoas elas estão ganhando dinheiro para falar isso, mas você que está apenas confiando numa promessa, numa palavra, será que você não está sendo enganado? Veja por si mesmo. Pega as duas ideologias e tenta estudar, entender melhor uma e outra para você comparar e ver se realmente na prática está acontecendo o que estão prometendo que vão fazer com essa ideologia. Será que ela vai entregar esses valores que muitos líderes estão dizendo que esse regime entrega, que esse regime é capaz de promover para a sociedade onde ele foi empregado? Ou será que ele tem gerado miséria, né? E aí, será que não estão induzindo a você a aprovar esse regime, a aceitar esse regime, porque querem que você permaneça exatamente no lugar onde você está, com a situação que você está, e aí eles permanecerem exatamente na situação que eles estão lá? Será que não é isso que está acontecendo?